O Nicolas tem 20 milhões de seguidores. Quais são as propostas do Nicolas? Ninguém sabe. Que projetos ele aprovou? Ninguém sabe, porque ele não aprovou nenhum. Mas as pessoas gostam do Nicolas. Porque aqui é um país que as pessoas gostam de pessoas. Na verdade, todos os países são assim. Apenas as nações em que você tem uma média de inteligência e uma educação melhor, mais alta, as pessoas começam a se importar com conceitos e outras coisas. Aqui, onde as coisas são muito simples, a pessoa gosta de outra pessoa. Então eu gosto do Nicolas. Eu gosto do Lula. Eu gosto da Erika Hilton. É uma coisa de gostar, é de afinidade. Sim. Você fazendo a Erika Hilton é muito bom. Pessoas que gestam! E assim, ontem a gente assistindo sua live lá em Maringá, a gente estava acompanhando enquanto estava aqui no estúdio, e assim, a gente sente óbvio, uma certa admiração da galera, né? Mas a gente tem uma percepção de que pode se tornar em algum momento o Renan maior que o Missão, assim como o Bolsonaro é maior que a teoria direita ou o Lula maior que a esquerda em si. Porque quando a gente teve outras eleições onde, por exemplo, o Lula não estava, que foi no caso de 2018, não foi à frente. Não era esse tesão que o povo tinha. E então, assim, você tem essa preocupação de que você se torne maior do que o Missão ou do que o MBL em si, e as pessoas votem em você e não no projeto? Eu falo, eu tenho uma brincadeira interna no MBL que eu falo que eu, Renan, sou um CNPJ e não um CPF. Okay. No sentido que minha vida é instituição. Então, se eu me tornar grande, isso significa apenas que eu vou usar toda essa força para manter a nossa instituição forte, porque eu nunca deixaria a gente se tornar um grupo personalista dependendo apenas da vontade de uma pessoa e não da estruturação do grupo. Porque o meu prazer pessoal é trabalhar em grupo. Até tem um meme que o pessoal vive me zoando uma vez, assim, eu tenho tesão em fazer coisas em grupo. Quem tem esse tesão é o Daniel Vorcaro. Mas assim, esse meme é real, mas assim, por quê? Porque eu gosto mesmo de trabalhar em grupo, estruturar coisa. Sempre fui empresário, sempre tive banda, sempre tive grupos políticos, iniciativas políticas. Eu sou uma pessoa de grupo. Se eu tô num time de futebol, sabe, quem é o jogador que eu mais admiro? O Xavi. Modric, sabe, o Dunga, sim, aquele meia que tá tocando, não é nem o 10 que bota o cara na cara do gol, é aquele cara que tá pensando o jogo e arquitetando o jogo. Eu gosto dessa função. Certo. E essa função é uma função literalmente de abdicar do indivíduo em prol do todo. Até porque o todo não é a soma das partes. O todo, quando bem feito, ele é a multiplicação das partes. Certo. Né? Eu e você juntos, a quantidade de trabalho que a gente é capaz de realizar é muito maior do que a soma dos trabalhos individuais. Essa é a tal da sinergia. E, cara, gerar sinergia é a parte mais interessante em tudo, em termos de trabalho de grupo. Então, eu não seria esse cara nunca. Agora, eu entendo que eu tenho que me tornar conhecido e que as pessoas têm que, num país que é personalista, tem que gostar de mim. Sim. Fato. E isso tem que acontecer. Eu não sei se é uma idolatria renanista. Renanista foi porque é pequeno, assim, eu ainda tô num processo de crescimento. Agora, eu entendo que eu tenho algo a dizer, e esse algo é muito novo. Eu me considero uma pessoa criativa e corajosa nas coisas que eu proponho. Então, há algum mérito nisso. O que não pode subir a cabeça. Agora, se eu olhar, realmente assim, me conhecer na vida pessoal, eu nunca me preocupei em ter fama. Eu sempre me preocupei em ser autêntico, fazer as coisas que eu gosto. Eu poderia ter... Eu nem pentei o cabelo, velho. Eu nem pentei. Você me conhece. Eu sou meio mulambo. Eu nunca me preocupei muito em ganhar dinheiro. Eu moro num apartamento simples em São Paulo, de um quarto só. Gosto de... O que eu coleciono? Livro, disco, gosto de cozinhar. Então, eu não vou comprar essa coisa da idolatria, nem... Eu tenho uma síndrome do impostor gigantesca. Sempre falo, tem certeza que vocês acham que eu sou inteligente assim? Eu nem acho que eu sou. Pode crer. Entendeu? Eu sou cheio de dúvidas a meu respeito. Então, eu não vou comprar isso. E, em geral, pessoas meio burras que compram a idolatria, ela começa a acreditar na própria mentira. Tipo, nossa, não é só... Essas pessoas estão... aquela coisa meio Pablo Marçal, sabe? Tanto que o Pablo Marçal, ele tem que ficar ensinando os outros e a ele próprio, como tudo. Não, você tem uma mente de milhões. Não, cara, você é uma pessoa normal, que você, sabe, vai no banheiro todos os dias. Tá tudo bem ser normal, né? Tá mano? Tudo bem. É uma parada que a gente sempre fala que, assim, é sempre um cara, né? Não adianta você ficar, tipo, na expectativa que é tal pessoa, mas é só um cara. Sempre é só um cara. É só um cara. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas brilhantes no mundo. Tá, eu tive agora com o rei de Portugal, um homem muito inteligente. Já conheci grandes empresários, conheci gênios, tá?
No fim do dia são pessoas como todos nós, alguns com mais capacidade, alguns que deram muita sorte, outros que deram menos sorte, tá? A gente tem que achar as pessoas mais capazes para trabalhar conosco, as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais interessantes, mas somos todos pessoas. E, em geral, essas pessoas mais inteligentes, nenhuma, e as que mais tiveram sucesso que eu conheci, tirando aquelas que tiveram sucesso enganando os outros, que existem muitos, especialmente no Brasil, elas são pessoas simples no trato, que duvidam delas próprias, que são criativas e quando encontram algo que elas acreditam de verdade, elas vão para cima da crença e topam não ganhar pela crença, mas perder pela crença. O exemplo, vou falar num cara, um empreendedor aí, um exemplo nesse estilo. O Steve Jobs, no começo da Apple, ele topou perder pela crença dele. O modelo da Apple era um modelo super centralizado. E a Apple tomou um pau, não só da Microsoft, mas da IBM e de todos os concorrentes dela. E o Steve Jobs foi afastado da empresa. Quando ele volta para a Apple em 96, a Apple estava quase quebrando, ela estava em crise. Ele não voltou com uma cabeça nova, tipo, não, agora... Não, ele voltou para fazer basicamente o que ele fazia quando ele estava errado. Sim. Ele era teimoso nas convicções. E aí ele transformou a Apple naquela que é hoje talvez a companhia mais valiosa do mundo. Então... esse tipo de coisa em que, assim, vamos supor que não convidassem o Steve Jobs para voltar para a Apple, talvez ele só seria visto como um louco naquele período. É um misto de capacidade, de teimosia, de sorte, de inteligência, mas essa visão de coach que as pessoas estão colocando, não acredite em você, tá? Isso é papo furado. Isso é muito papo furado. As melhores pessoas que eu conheço não são assim. As pessoas com maior sucesso que eu vi, de empresários a políticos, a intelectuais, não são isso. Isso é mentira usada para vender curso pra galera. Cara, eu queria te fazer uma pergunta, já que a gente está no Paraná, é o seguinte. Quando nós estamos num ambiente, muitas vezes a gente não vê o defeito daquele lugar. E às vezes, ou só algumas coisas que incomodam muito, né? Tipo, onde a gente... Como que eu vou fazer? Onde dói o nosso calo, necessariamente. Exatamente. E aí eu queria saber, você que veio de São Paulo, por exemplo, acabou de chegar no Paraná e tudo mais, quais são os problemas que você conseguiu visualizar nessa prévia, vamos dizer assim, vinda para cá? O Paraná, né, vocês têm que entender assim que vocês são paulistas, né? Então, o Paraná faz parte do horizonte cultural da Paulistânia. O Paraná é São Paulo, em grande medida. Especialmente essa região aqui. Eu falo isso, os paranaenses no chat vão ficar bravos. Mas eu não gostei de ouvir isso, mas tá bom. Mas vocês são... Paraná, mas, gente, isso é a melhor notícia possível. O Brasil que dá certo hoje, o Brasil que paga as contas, é o Brasil daquilo que a gente chama de Paulistânia. O que é a Paulistânia? É um horizonte de homens que começaram em São Paulo, lá em São Vicente, São Paulo de Piratininga, e aí através das bandeiras, os bandeirantes, e depois os tropeiros, depois as monções que eles vieram por barco. Aqui veio muita gente por barco mesmo. Essas pessoas colonizaram o Paraná, fizeram Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Então, todo esse horizonte que vai São Paulo, Minas, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, alguma coisa até vai pro Nordeste, foi São Paulo que fez. Aí você pegar a região do agro, uma região de São Paulo e do Paraná, que é a região que está pagando a conta no Brasil? É essa. Sim. A região chama Paulistânia, essa região. Então não tem se parece, a comida é parecida, o jeito, a cultura de trabalho, o estilo de cidade é parecido. Uma cidade do sul de Minas não é tão distante de uma cidade de São Paulo, que não é tão distante de uma cidade do Paraná. Inclusive agora em termos de desenvolvimento. Então eu não vejo tantas diferenças como sendo um cara de São Paulo. Certo. Onde eu vejo o grosso da diferença? A infraestrutura. Quando eu saio de uma cidade para outra em Minas, uma cidade para outra no Paraná, quando eu comparo com São Paulo, dá dó. Dá dó. Você acha que está muito para trás? Muito para trás. Muito para trás. Infraestrutura muito precária. E você fala rodovia, essas coisas? Especialmente rodovia. Muito precária. Ainda tem cidades com baixa incidência de saneamento básico aqui, mas não é o maior dos problemas. Santa Catarina é mais problemático nesse departamento. Quando eu comparo isso, jogando para outras áreas, quando eu olho para cidades brutas, as cidades, né, vou pegar, mesmo Cianorte, que eu andei pouco, eu cheguei aqui em Cianorte, primeira vez na cidade, é uma cidade boa, poderia ser uma cidade no interior de São Paulo também. Então, a infraestrutura do estado não combina com a capacidade das cidades. Tá. Acho que essa é a lição que a gente tem que tirar para o Paraná, e é isso que a gente pode pensar em melhorar. Tem que ficar dinheiro no Paraná e temos que ter lideranças boas políticas no Paraná, de modo a fornecer uma infraestrutura para fazer com que o Paraná termine de realizar suas potencialidades, porque tem uma parada. São 11 milhões de habitantes e é o quarto PIB do Brasil, cara. Pô, tem que tirar o chapéu pro Paraná. O Rio Grande do Sul sempre teve um PIB maior que o do Paraná e uma população maior que a do Paraná. Sim. O Paraná deixou o Rio Grande do Sul para trás. Reparar, dos 3 estados do Sul, o Paraná é o que menos falam. Falam muito mais de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vocês estão dando um pau neles. Curitiba é uma capital muito melhor do que as outras 2 capitais do Sul.
Vocês têm cidades diversificadas, você tem um agro mais poderoso. Antigamente o agro mais poderoso do Sul era do Rio Grande do Sul. Vocês têm um agro mais poderoso que o deles. O lance é, teve infraestrutura, o resto vocês já estão se resolvendo. Paraná é um estado a se orgulhar no Brasil. E aí depois entra umas coisas que é só saindo do Brasil para você ver. Certo. Se você pega e olha, eu tava em Maringá, uma boa cidade. Mas se eu vou para uma cidade no interior dos Estados Unidos, a gente fala, ok, eu vivo no terceiro mundo. Porque você vai começar a ver diferença em coisas que hoje a gente não dá valor. A qualidade da calçada, a qualidade da rua, o calçamento, o semáforo, os equipamentos públicos, o material que você usa na cidade. Os nossos materiais no Brasil são todos de qualidade inferior. Sim. Então você repara, as cidades são mais pobrinhas, assim, né? A infraestrutura urbana é pior. Mas isso é um passo para a gente ver depois. A gente tem que arrumar, vamos dizer, o básico, e aí você começa a melhorar a infra e igualar a infra com a infra de primeiro mundo. E quando a gente fala do Paraná, como você mencionou, a gente planta muita coisa por aqui, colhe muito também. Só que nós utilizamos principalmente as estradas para fazer as exportações, Escoamento. Assim, o escoamento desses produtos. E algo que a gente já teve, mas, por exemplo, a gente pode usar a cidade de Cianorte, já teve, mas não tem mais, é uma ferrovia, por exemplo, né? Que passava por outras cidades aqui da região. Você acha que existe a possibilidade de construir algo? A necessidade. E a necessidade de construir algo Óbvio, assim ou não? Óbvio. Assim, até tem uma ferrovia que cruza o estado, mas não é suficiente e não cruza todos os lugares onde você tem produção exato. agrícola. Você tem que, no fim, vai precisar do caminhão. de Aqui, qualquer por forma. exemplo, foi praticamente tudo Aqui não passa. Em Maringá ainda passa. Sim. Mas aqui não. Então, assim, você precisa de mais ferrovias, você precisa de mais entrocamentos entre ferrovia e rodovia, pontos de contato entre elas para você colocar, às vezes, põe um silo perto de uma ferrovia, sabe? E aí você leva a produção agrícola de caminhão até o silo e de lá você pode direcionar. Você tem que fazer os modais, tem que fazer essas conexões logísticas. Como o Paraná tem a segunda melhor terra do mundo e a produtividade por hectare aqui no Paraná é uma das mais altas do mundo, então era meio óbvio que a infraestrutura logística aqui tinha que ser gigante para você escoar uma maior produção possível. Agora, o governo federal não olha para isso. A população do Paraná não entende isso. Então, os mesmos fazendeiros que sofrem com isso, aí eles vão lá e votam no Farrur para deputado federal. E o Farrur, o Kim adora o Farrur. O Kim e o Farrur estão super bem. Eu não vou ficar falando mal de um cara que se dá bem com o Kim. Todo mundo que trata bem foda. o Kim. Mas também o Kim não se dá mal com ninguém, pô. O Kim é uma Aí gente foda. boa. Mas o que acontece? O Farrur, você vai ver. Qual foi a reação dele ao escândalo do Vorkaro? Vocês viram? Ele cantou um vídeo. Ele fez um vídeo cantando uma música tipo assim: na suruba do Vorcarão. Não. Era Xandão, você tá na surubão do Vorcarão. Ele ficou cantando música e a galera, nossa, Tá você é velho muito... mesmo, mano. Os velho, negócio de velho bobo. E aí, o que acontece? O público lá do Paraná, pô, Farrur é demais. Cara, enquanto você tá falando Farrur é demais, você tá numa rodovia esburacada, levando uma só produção de soja. Entra de novo o rolê de que gosta da pessoa. E Exato, mas não tem proposta. Não foca na proposta. Né? Exato. O jeito do louco dele Sim. lá, ele cai no gosto da galera. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.